Olá, meu nome é Bárbara, eu sou professora de língua portuguesa na Rede Municipal de Bagé. Hoje nós estamos aqui para falarmos um pouco sobre a construção do texto dissertativo. Mas afinal, o que é um texto dissertativo? Quais são as etapas que eu devo perpassar para construir o meu texto? Uma dissertação é a apresentação de ideias, é o desenvolvimento de um raciocínio através da análise de contextos, dados, fatos, organização de palavras e frases. Todo texto dissertativo, eu preciso ter domínio daquele assunto que eu vou abordar. Eu não posso simplesmente chegar e construir o meu texto. Eu tenho que conhecer, eu tenho que pesquisar e, principalmente, eu tenho que ter domínio do meu vocabulário. Para se fazer uma boa dissertação, nós devemos ter o conhecimento do assunto a ser abordado. Aqui, nós vamos falar na pesquisa, na leitura, no conhecimento que eu trago da sala de aula, quando a gente presta atenção no trabalho que o professor está passando. Tá? Então, nós temos que ter certeza daquilo que a gente está escrevendo. Nós temos que ter domínio daquele tema. Também devemos ter habilidade com a língua escrita. Aqui entra a gente saber escrever o texto, estar sempre em contato com a escrita. Não é aquela forma como eu escrevo no celular, na internet, que a gente abrevia as palavras. Nós devemos ter uma boa escrita, a escrita legível, saber utilizar a palavra correta no momento certo. Tá? Então, de maneira que se possa fazer boas construções sintáticas, utilizar os termos adequados, de forma que as ideias sejam facilmente compreendidas pelo leitor. Por quê? Porque eu não sei para quem eu vou escrever. Eu não sei quem vai ser o meu leitor. Então, a gente tem que ter cuidado com aquilo que está passando, com a ideia que quer transmitir. Além disso, nós temos que ter um bom embasamento das ideias sugeridas, boa fundamentação dos argumentos e provas. Eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que procurar pesquisar, né, mostrar o meu conhecimento, mas saber se aquela fonte é segura, se está correto aquilo que eu quero passar. Mas afinal, quais são os passos para uma dissertação? Aqui nós vamos falar na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Na introdução, nós apresentamos de forma clara o assunto que está sendo tratado, delimitamos as questões referentes ao assunto que serão abordadas. É na introdução que eu apresento o tema que eu vou trabalhar. É uma breve menção daquele assunto que eu vou desenrolar no texto. O desenvolvimento é a parte do texto em que as ideias, os pontos de vista, os conceitos, as informações são desenvolvidas, são desenroladas. É neste momento em que eu coloco todo o meu conhecimento acerca daquele tema. Eu vou desenrolar a introdução ali. Eu vou colocar as provas, eu vou escrever sobre a minha pesquisa. Eu vou colocar todo o meu conhecimento do texto no corpo do desenvolvimento. E a conclusão? A conclusão é quando a gente finaliza o texto, apresentando um resumo forte de tudo que a gente disse. Um detalhe importante é que na conclusão a gente não apresenta ideias novas. Nós só vamos firmar aquilo que escreveu antes, confirmar aquilo que a gente escreveu, sem fazer questionamentos, sem trazer novos assuntos, pois é o momento que a gente conclui o texto, que a gente faz uma avaliação
do assunto que discutiu antes. Uma observação: todas essas partes aqui, a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, todas elas se relacionam umas com as outras. Ou a gente prepara para um novo parágrafo, ou mesmo a gente retoma, e essas ideias não são isoladas. Elas têm elementos que conectam uma parte à outra. E esses elementos nós vamos ver na próxima aula. Espero vocês para assistirem comigo. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Mira, de Geografia da Rede Municipal. E nós estamos hoje aqui para lembrar vocês que vamos ter uma aula diferente. Por quê? Por causa desse momento que a gente está vivendo. E o que a professora Mira quer pedir para vocês? Vamos tomar todos os cuidados. Vamos usar a máscara, se nós precisarmos sair, né? Vamos usar o álcool em gel para passar nas nossas mãos e estarmos nos cuidando aí para a gente retornar a fazer as nossas aulas o quanto antes, ok? Então hoje a gente trouxe aqui o tema do capitalismo e o socialismo. O que nós podemos falar sobre o capitalismo e o socialismo? Vamos aqui primeiro ter uma abordagem sobre o capitalismo. Olha só, eu trouxe ali duas figurinhas para vocês, demonstrando capitalismo e socialismo. E o que a gente vai falar? A gente vai falar no capitalismo começando a falar da Segunda Guerra Mundial, que foi lá de 39 a 45. Foi aonde os Estados Unidos, que eu trago aqui, ó, Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Soviéticas Socialistas. O que eu trago aqui? Esses dois países se tornaram uma grande potência, tá? Ambos de formas diferentes. Os sistemas sociais e econômicos eram opostos. Por quê? Porque a gente vai falar para vocês e professora, isso eu já sei, os Estados Unidos têm um sistema capitalista e a União Soviética tem um sistema socialista. Isso nós já soubemos, a gente já trabalhou isso, né? A gente já está sabendo. Mas o que nós vamos estudar um pouquinho mais hoje? Vamos falar sobre o capitalismo. E quando eu falo em capitalismo, a gente lembra de quê? Dinheiro. Tá? Então, olha lá. Como que é caracterizado o capitalismo? Propriedade privada. Propriedade privada. O que é a propriedade privada? Você sabe me dizer? Vamos pensar. Propriedade privada, a gente fala em quê? Empresa, aonde tem um dono, aonde tem um sócio. Isso é a propriedade privada. Dentro do capitalismo, ele também se caracteriza pelos meios de produção, porque os meios de produção são privados. Tá, mas e o que é isso, professora? Meios de produção privada, eu não sei o que é isso. Por exemplo, eu tenho a padaria, vocês têm a padaria lá da esquina da casa de vocês, né? Ele tem um dono, ou mais de um dono. O que tem lá? Tem o balcão frigorífico, tem o forno que faz o pãozinho, né? Então, isso são os meios de produção daquela padaria, tá? Empregados assalariados. Então, a moça que atende lá no balcão, ela tem um salário. E se essa padaria for um pouquinho maior, ela vai ter o quê? Um gerente, né? E esse gerente também vai ter um salário, ok? O sistema capitalista, ele também visa o quê? Ele visa o lucro, ele visa o acúmulo de capital. Bom, aí a gente tem as fases do capitalismo. Nós temos lá o capitalismo comercial, que foi a primeira fase, capitalismo industrial, capitalismo financeiro. Vamos falar agora um pouquinho do capitalismo comercial. O que teve lá nessa fase? Eu tive a fase artesanal, mas por que artesanal? Artesanal porque tudo era mais em casa, não tinha funcionários, não tinha máquina, construía lá o crochê, o tricô, fazia lã, isso era em casa, ok? E aí a gente tem a fase manufatureira. Bom,
Na fase manufatureira muda um pouquinho, porque aí a pessoa estava lá em casa e pensou, bom, eu posso aumentar o meu negócio. Então veio a fase manufatureira, onde veio as primeiras máquinas, né, bem artesanais ainda, e tinham funcionários, 2, 3 funcionários, ok? E aí então passou-se para a fase marítima. Por que fase marítima? Nós já vimos que dentro do capitalismo comercial teve a fase artesanal, onde as pessoas cresceram um pouquinho, pensaram, bom, eu posso aumentar o meu negócio. E aqui, na fase marítima, foi a fase das grandes navegações, aonde os europeus saíram para tentar descobrir mais locais onde eles pudessem ganhar mais dinheiro, porque a fase era capitalista. Aqui nós temos, dentro ainda das fases capitalistas, nós temos o capitalismo industrial. Bom, aqui já mudou de figura. Tá? O acúmulo de capital da fase comercial, o aumento das demandas do mercado consumidor, e aí então criou-se o início das indústrias, aonde surgiram as primeiras máquinas a vapor lá. E o que aconteceu aqui? Quando surgiram essas máquinas a vapor, as pessoas não sabiam trabalhar nelas. Então foi necessário que se fizesse um treinamento para essas pessoas poderem trabalhar nessas máquinas a vapor. E aqui nós temos a terceira e última fase do capitalismo, que é o capitalismo financeiro e monopolista. Tá? Então nós temos, que são os dias de hoje, nós temos principais características, a urbanização acelerada, né? Teve mais pessoas querendo vir para a cidade, vir para lá onde tinha o trabalho. A especulação financeira, isso aqui foi o capitalismo onde começou os bancos, né? Bancos, donos de empresas que também tinham seus bancos. O monopólio e o oligopólio do comércio, a concorrência internacional e a evolução tecnológica. Essas duas últimas aqui a gente traz para os dias de hoje, né? O capitalismo, vocês veem, hoje eu quero comprar uma mercadoria lá nos Estados Unidos. Eu posso comprar, mas como? Como que eu posso comprar? Através da internet, através da evolução tecnológica. E aí nós vamos ficar para as características do capitalismo para a nossa próxima aula. Aguardo vocês!